Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Salve, salve, meus nobres e queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta oportunidade de trabalho, com muita luz, com muito amparo, com muito amor. E peço que perdoem este pequeno atraso no início dessa transmissão, mas seja bem-vindo, Robson, por favor. Cadê o meu amigo Robson aqui? Boa noite, boa noite. Eu estava aqui tentando inicializar o meu computador meio lentinho, mas agora ele pegou no tranco. E importa é isso, que a gente consegue pegar no tranco mesmo. E eu estou aqui tentando ainda organizar tudo aqui para ter uma aparição melhor, né? E peraí que eu vou arrumando. O meu lado perfeccionista, às vezes, não me permite fazer um monte de coisa. E aqui, a casa de meus pais, né? Então, estou aqui no fundo. Ali ao fundo é a casa de meu irmão. E eu tentei desviar um pouco aonde fica guardada a lenha, o galpão de lenha, o carro, tudo. Mas aqui, hoje fazendo a nossa live daqui, né, da onde, claro que está tudo diferente de quando eu morava aqui, tudo muito diferente. Para vocês terem uma ideia, essa peça que eu conheci nessa vinda, eu não conheci, só não existia essa peça aqui. E obviamente também que aqui atrás era tudo diferente. Aqui nós tínhamos, aonde está a casa do meu irmão, ali a minha cabeça, era onde ficava um galpão de lenha, né, a casa de lenha que nós chamávamos, e o lado dela onde ficava um grande amigo que eu tive, que se chamava LED. Era um boxer com fila, que me trouxe muita alegria, né, dos meus 10 anos até quando eu saí daqui com 18 anos. E também tinha ao lado aqui, né, mais ao lado aqui, tinha uma horta onde nós plantávamos. No fundo não tinha aquele muro, então era uma cerca de tela, porque nós, no terreno dos fundos, que é o vizinho, era onde nós plantávamos também. Então ali nós plantávamos a mandioca, né, ou uma macaxeira em muitos lugares, inúmeras outras verduras, onde nós tínhamos também, onde criávamos as galinhas, porque a gente criava e consumia elas, né? A gente produzia tudo para nós aqui. Uma época muito boa, e agora já está bem urbanizado, já está tudo muito diferente, mas cheio de muitas lembranças. Eu tenho que tentar ver se eu consigo trazer os meus pais até aqui para que vocês vejam. Não é uma tarefa muito fácil, porque eles têm vergonha de tudo. O único corajoso daqui, por enquanto, sou eu. E os meus filhos, que estão querendo também muito aparecer. Eles adoram aparecer em tudo.
Hoje, enquanto gravávamos, o Robson e eu, eles tiveram as participações deles. E também eu tenho uma oportunidade muito linda, que é de ter 2 filhos, né, o Pedrão e a Isabela, com uma mediunidade muito aflorada já. E, e aí eu peguei uma conversa do Pedro com a Isabela, hoje de manhã, e eles diziam, o Pedro dizia, Bela, você viu a quantidade de espíritos que tem aqui? Porque eles estão enxergando já, né? E eu não meto, eu não posso entrar na visão deles, eu não posso alterar a visão deles, porque a minha visão quando eu era criança também, a minha visão também era muito diferente do que é hoje, porque a criança ela enxerga de uma forma diferente, então eu não posso interferir na visão. Mas foi muito engraçado, e depois eu estava perguntando, e aí nós estávamos gravando aqui, o Pedro veio, e eu contei essa história para o Robson, e aí o Pedro disse, eu estou vendo um espírito agora, né? Você não está vendo, pai? E eu desconversei, né? E aí a Isabela disse, eu matei todos. Eu matei todos os espíritos. E assim eu vou curtindo a vida junto dos meus filhotes. E está sendo muito bacana. Eu estou falando mais hoje eu estou um pouco mais falante, porque eu preciso baixar a adrenalina, porque eu estava tentando reorganizar tudo por aqui, e então eu preciso baixar um pouco a adrenalina e entrar de novo na vibração dos mentores que já estão aqui em volta, trabalhando conosco. E eu gostaria de convidar a todos vocês a hoje, né, e amanhã, porque tanto no trabalho de hoje, quanto no trabalho de amanhã, às 15 horas, serão voltados para o trabalho de cirurgias espirituais. E então, que a gente se foque, se concentre muito naquilo que nós gostaríamos aquilo que nós realmente gostaríamos de receber. Vamos lá, boa noite, família Portal Paz. Agora eu consigo falar com vocês. Eu gosto também de falar devagar, porque eu também acho que desacelera esse ritmo, não é? Várias pessoas aqui pediram no chat ajuda para parentes com doença, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com outros tipos de doença, pessoas que desencarnaram recentemente. A gente mesmo tem uma amiga, né, Adriana, que foi recente. Todas essas pessoas podem ser colocados os nomes na nossa lista de irradiação, portalpaz.org. E lá tem o formulário para colocar a irradiação. E todos vocês também podem colocar o nome completo e a data de nascimento no chat, porque como o Jordelei disse que hoje vai ter trabalho de cirurgias e amanhã também, os mentores eles estão muito atentos a isso, às vezes muito mais do que a nós. O nosso estudo, o capítulo 27 do livro de respostas de Chico Xavier, com trechos de Emmanuel, tem o título Estudo da Felicidade. A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Os bens que espalhes são os materiais para semelhante construção. Sabes que o tempo é comparável ao rio, que não se interrompe, seguindo sempre. Muito estranho que a criatura se decida a levantar a sua própria moradia por cima de uma ponte. Emmanuel geralmente é muito direto nos textos dele, né? E eu estava lendo esse texto um pouco antes de começar a live, e a gente percebeu, né, que ele foi um pouco enigmático nessa passagem. E eu fiquei pensando assim, como que ele está falando que a pessoa está construindo a casa sobre a ponte e, ao mesmo tempo, a ponte eu estou entendendo que é sobre o rio, que é algo que nunca para, né? Continua fluindo todo o tempo. Então, a gente tem essa figura de linguagem que eu estou entendendo
construir a casa sobre a ponte como ficar estagnado, né? A pessoa que acha que a felicidade é algo que está preso naquele momento de tempo que é o agora, que é essa vida material que nós vivemos, que é a nossa coisa, né, do dia a dia, da vida muito concreta, e que nós temos somente essa oportunidade de sermos felizes. Sendo que a verdadeira felicidade vai estar quando conseguimos fluir junto com o rio, né, na figura dele, que é algo que não para, que é o tempo que não para, e que mesmo que a gente queira que fique ali em cima daquela ponte, ele vai seguir sempre. Tudo bem aí, Jandelei? Tudo bem, já começando o processo de acoplamento. Aí eu vou perdendo um pouco o equilíbrio aqui. Tá bastante pessoas colocando os nomes aqui, isso é muito bacana. E deixe também, quando possível, a cidade da onde você está falando. Para nós, essa interação junto ao chat também é muito boa, assim quanto os likes, tá? Não esqueça, assim nos ajudam bastante. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, obrigado por este momento em que a Tua luz é muito presente em nossos corações. Obrigado, Senhor, por trazer até nesse instante a Tua presença luminosa, cheia de esperança, cheia de paz, cheia de amor. Hoje aqui, neste chat, Senhor, nossos irmãos colocam os nomes e os dados de muitos irmãos para serem curados pela Tua presença. Às vezes, na ânsia de ajudar, esquecem inclusive de pedir por eles mesmos. Então, nesta noite, Senhor, rogamos a Ti que nos auxilie, que trazei e que levai a luz a todos os corações, que levai o amor, a paz e a esperança a todos os lares, que a luz da presença curadora de Jesus, o Cristo Salvador, inunda o nosso ser, trazendo a nós o que tanto precisamos para a felicidade, para o equilíbrio, para a vida. E trazei a estes que lembramos e que amamos a Tua presença manifestada na bondade e na cura. Aliviai, Senhor, as infecções, as dores da matéria, da carne e do espírito. Aliviai, Senhor, os conflitos do coração e dos pensamentos. Limpai as nossas auras, para que aquilo de impróprio e indesejado, que por vezes nos ronda, possa ser desintegrado, mas não para deixar de existir, mas para ser transformado em luz curadora, para aqueles que nos enviam ou para aqueles que se perdem no desequilíbrio da vida. Iluminai e abençoai todos aqueles irmãos que ainda por ignorância, projetam as maldades contra seus irmãos,
contra aqueles que seriam para ser o amor, a resposta ao equilíbrio, lançam-se na vingança, na negatividade. Protegei-nos, Senhor, de todo o desequilíbrio promovido pelo uso inadequado da magia, pelo uso inadequado dos pensamentos equivocados, da inveja, dos ciúmes, da calúnia, da difamação, do julgamento precipitado. Livrai-nos, Senhor, da maldade que criamos e permita-nos, hoje, amanhã e sempre, viver as diretrizes do aprendizado no caminho lindo da esperança e da paz. Peço permissão aos benfeitores espirituais que nesse instante nos envolvem. Peço permissão a Jesus, a Ti, Pai Sublime, aos seres ascensos de luz que nesse instante estão sobre nós, a todas as falanges dos orixás, dos trabalhadores da luz, mas peço também o auxílio e a permissão da falange médica do espaço, através de nosso querido irmão, Dr. Bezerra de Menezes, a nos auxiliar neste momento, com o amparo e a amizade de Oikenaz e de Lázaro. Mostra-nos o caminho, ensina-nos a caminhar, ensina-nos a viver. Saudação, amados e queridos filhos de Deus. Como estão? É com imensa alegria que uma vez mais nos reunimos em nome do Criador, em nome de Jesus, para servir a causa nobre do amor e da paz. Convido a todos, nesse instante, segurar em suas mãos o recipiente ao qual contém a água e começaremos a trabalhar nela nesse instante. Quando de posse dela, coloque tuas mãos sobre ela. Às vezes, nós buscamos de Deus e da espiritualidade o processo completo aonde apenas recebemos e não nos doamos. Precisamos compreender que a caridade, o caminho mais seguro para alcançar a plenitude física e espiritual, ela tem como princípio o dar para receber. Então, quando entregamos aquilo que temos, ou pouco daquilo que temos, ou ainda o pouco que nos resta, então estamos abertos a receber tudo o que o universo tem a nos oferecer.
que não é pouco, meus queridos irmãos. Uma das tarefas as quais muito tem sido discutida e trabalhada, a lei da atração, ela se dá não pelo acúmulo, mas pela troca. Eu dou, então eu recebo. Pois não vibramos mais na escassez. Porém, quando neste ponto abordamos e falamos, rapidamente entendemos que a lei da atração funciona para os bens maiores, os materiais. Os bens maiores aos olhos humanos. A nossa casa, o nosso trabalho, os nossos sonhos. Porém, ignoramos, queridos irmãos, que a lei da atração, ela funciona para tudo aquilo que o teu coração ou o teu olhar estiver focado. O principal, o equilíbrio mental e físico. A cura de muitas mazelas que nos acompanham ao longo de nossa jornada reencarnatória. Tudo aquilo que vivemos nesta existência, ela já vem de correlações com o nosso passado. Claro que algumas situações podem e são agravadas pelas escolhas as quais tomamos e direcionamos nesta existência. Aonde a resolução já havia sido dada de forma mais leve, mas pela nossa escolha, escolhemos uma vez mais o caminho mais áspero, mas com o mesmo resultado, a conquista e a vitória. Carregamos em nosso DNA, carregamos em nosso registro espiritual inúmeras sintonias em desequilíbrio, que repercutem no tempo e no espaço, em busca de resoluções. Então, o mundo que gira, ele está sempre buscando as resoluções. E muitas vezes, a doença física, emocional ou espiritual, ela é um dos mecanismos pelos quais o universo encontra para reequilibrar e nos direcionar a caminhos e a passos mais seguros. Nós ainda enxergamos as provações da doença física, da doença mental ou da doença espiritual como castigos, como provações ásperas e duras para espíritos não merecedores. Tanto que inúmeras vezes não pensamos e nem refletimos, apenas lançamos aos quatro ventos a frase: se fosse bom, não resistiria, pois apenas aqueles que são maus parecem ter sorte. Então nós criamos a ideia de que o melhor lugar de estar é no cárcere privado da vida orgânica. Desconhecedores de que a verdadeira existência a que todos nós pertencemos não está no educandário, mas está
quando retornamos aos nossos lares. Se fizermos a correlação entre o período da educação, do educandário físico, para o retorno aos nossos lares, de uma conta simples, perceberemos que muito pouco do tempo diário permanecemos nas salas de aula, aprendendo o comportamento, a vida em sociedade, as maneiras de agrupar e de juntar palavras e conhecimentos. Do tempo que permanecemos junto daqueles que amamos em nossos lares. Em um dia, no globo terrestre de 24 horas, separamos 4 a 8 horas para aqueles de turno integral. O restante das horas se dá no seio de nossos lares, ao longo de uma existência corpórea que é variável de 70 a 80 anos, com uma média de 75 anos. Se somarmos 8 vezes esse tempo, perceberemos que a maior parte do tempo se deu no seio de nosso lar, e não no educandário. Então, quando projetamos agora a vida espiritual a que nós pertencemos, encontramos a mesma proporção. Passamos muito mais tempo na pátria definitiva, no mundo da liberdade, mas um tempo necessário de aprendizado no educandário da matéria, vivendo as provações, as expiações e também já, em muitos casos, o estado da regeneração. Amados e bondosos filhos de Deus, a vida nos exige tanto, e neste momento, ao olharmos a nós mesmos, então percebemos o que temos atraído para o nosso convívio. Diante da lei da atração, encontramos a lei da ação e da reação. Então compreendemos os inúmeros transtornos que envolvem os nossos corpos espirituais. Sim, a doença se manifesta inicialmente em nossos corpos espirituais, que alguns apenas observam um único estado, outros 3 corpos, outros 7 corpos. Alguns já chegaram ao 16º corpo sutil que tem ao nosso redor. E ainda estamos longe de compreender a imensidão que é a vida espiritual. Mas no instante em que os nossos pensamentos, que é a origem espiritual da vida corpórea, começa a criar miasmas densos do negativismo, da dor e da aflição, vai criando ondas magnéticas que vão se fixando nos padrões pensamentos que carregamos. E destes padrões começam a reverberar em nossos corpos espirituais, todos estes que desconhecemos e estes também que já conhecemos,
E eles começam, a cada passo, a aproximar-se mais do núcleo. O núcleo é o corpo mais denso. O corpo físico espiritual. A matéria que conhecemos. Às vezes, algo que criamos ainda em nossa adolescência chega até a nossa existência corpórea ao entorno dos 40 a 50 anos. Não se dá em um processo de estalar de dedos. Pois quando criamos uma forma equivocada de pensar, através da negatividade, da maledicência, dos desequilíbrios do espírito vinculado à matéria, que gera uma energia específica na psicosfera humana, ele vai criando estas pequenas manchas. Assim é observada por aqueles trabalhadores atentos, possuidores da visão espiritual. E à medida que estas vibrações vão entrando em comum acordo com outras equivalentes, semelhantes, elas vão ganhando volume. E ao ganhar volume, ela já não pertence mais àquele estado vibracional. Então, ele muda o seu estado vibracional. Cada vez aumentando de forma e também aumentando a sua densidade. Então, muitas das doenças acabam se instalando nos corpos espirituais muito próximos ao corpo físico, no perispírito, no corpo das emoções, no corpo mental. E ali começa a gerar já grandes distúrbios magnéticos no equilíbrio magnético do corpo físico, aonde, através da captação que se dá pela ligação espírito-matéria, situada junto à nossa glândula da hipófise, começa o trabalho, em que inúmeras correntes magnéticas e elétricas percorrem o nosso corpo. Então, a pituitária, a pineal, começam a entrar em desequilíbrios e começam a mandar aquela vibração, agora densificada, para regiões de todo o corpo, onde são conduzidos pelos glóbulos, percorrendo todo o nosso corpo. Por vezes, através do fluxo sanguíneo, encontra-se no organismo as fragilidades que foram originadas e criadas no desenho do corpo orgânico para que possíveis desequilíbrios físicos pudessem trazer as provações necessárias para expurgar energias deletérias do passado. Então, por vezes, temos uma fragilidade maior junto a alguns órgãos. Por vezes o timo, por vezes o baço, por outras vezes os rins, o fígado. Algumas vezes, alguns pequenos e leves desequilíbrios na válvula cardíaca. Outras vezes, pelos problemas circulatórios já fragilizados, decorrente de inúmeras existências anteriores. E algumas pequenas células que, sozinhas, jamais teriam ação alguma. Mas quando estimuladas
por estas ondas magnéticas aos quais citava, ela começa a ganhar proporções. E estas células, que antes estavam ali quase que adormecidas, ganham vida e proliferam e crescem, aumentando cada vez mais, impedindo que o fluxo protetor do organismo tenha ação vigente e rápida. Então, a célula doentia se espalha de forma mais rápida, originando inúmeras das doenças e dos transtornos orgânicos que conhecemos. Mas o grande e especial fator é sua origem, que começamos a falar no início desta narrativa. Veja que tudo aquilo que se passa em nosso organismo, tornamo-nos responsáveis. Às vezes, não percebemos, pois teríamos que enfrentar a gordura existente no fígado. E quando ela surgisse, tornar-se-á ou tornar-se-ia o início de uma provação. Mas diante de todo o conhecimento em que a ciência, a espiritualidade, os estudiosos já passaram, associada ao intelecto desenvolvido que o espírito agrega ao longo de suas existências, ele já é sabedor de que toda a gordura visceral que fica entre as vísceras, a famosa barriga de cerveja, ela é danosa e prejudicial. Nós, sabendo evitá-las, preferimos os prazeres. E os prazeres, muitas vezes, estão no excesso em que colocamos no alimento, no consumo do alimento, no consumo do doce, no consumo do álcool, ou pelas vias aéreas, no consumo pelos entorpecentes, como a nicotina, como o tabaco, e drogas ainda mais pesadas. Então, nós temos o conhecimento do equívoco e do problema que geramos ao nosso organismo. Mas ainda vivemos a fase da negação. Comigo não ocorrerá, porque Deus me protege. Mas esquecemos que a própria célula, um elemento vivo dentro de ti, também é obra da criação, criatura de Deus. Então, nós nos retroalimentamos, gerando os inúmeros desequilíbrios à matéria. Fugimos das resoluções claras dos sentimentos e das emoções. E então percebemos que passamos uma vida tentando buscar a paz, a qual julgamos ser o equilíbrio para as nossas emoções em desequilíbrio. Às vezes, buscamos o sorriso amigo, a fala gentil, quando, no fundo, escondemos a aridez, a aspereza, a rigidez e o estado frio
de uma mente que não sabe amar e ser amado. Outras vezes, nos alimentamos pelo estado egóico, aonde somos dominados pela voz da razão, da qual criamos, alimentamos e estruturamos. Então, seguimos todos os preceitos do ensino de sermos retos, diretos e ainda orgulhosos por dizer apenas a verdade, doendo a quem for que doa, mas ser reto. E negligenciamos o descaso maior do egocentrismo por se achar maior ou melhor do que aquele que ainda não consegue fazer. Veja quantos disparos eletromagnéticos estão sob o nosso comando no corpo, na ação e nos pensamentos. Resultado: rigidez corpórea, má circulação sanguínea, desequilíbrios hormonais, gerados pelo excesso de cortisol, muitas vezes a queda abrupta do hormônio da testosterona, importante tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, em proporções consideráveis de diferença, mas importante. Às vezes, abandonamos o hormônio que gera a alegria, como a citocina. Causamos o desequilíbrio em nós mesmos. Tudo porque não olhamos para o ponto que mais necessário é você. Por isso começamos hoje a fluidificar a nossa água. Pois quando em oração o fazemos, não assumimos a responsabilidade de que necessitamos, pois estamos apenas preocupados em sermos curados. Mas hoje mostro também o lado em que tudo o que pensaste é o que colocou na sua água. Então, eu vos questiono. O que você colocou em sua água? Quais foram os pensamentos, as recordações, as memórias? O que reverberou e o que não reverberou naquilo que foi dito? Pois agora você carrega em suas mãos a sua medicação, criada por tudo que você pensou. Diante disso, eu faço um novo questionamento. Agora, conhecedor, conhecedora, do que colocaste em tuas mãos? Você tomaria ou você não tomaria? Chegamos no ponto primordial: a livre escolha. O que fazer? Será que nesta noite Lázaro resolveu vir para me sacanear? Será que tomo
E se isso me fizer mal? Veja, qual foi o tema do início de nossa conversa? A lei da atração. Se você teve dúvidas em tudo que falamos até agora, pois saiba que na lei da atração é isso que você vibra e é isso que você atrai. E na lei da ação e reação, inevitavelmente receberás aquilo que criaste. Mas eu, na condição de um amigo, posso vos garantir que desta lição aqui dada, nós todos, pois somos muitos irmãos, em auxílio em vossos lares neste instante, isolamos tudo o que havia de ruim nos seus pensamentos e na sua energia, limpando-a à medida que lembrava e que pensava, para que esta corrente não chegasse em seu remédio, sua água. Então, não temas, consuma, pois há apenas a luz e a cura na água em que você criou o seu remédio. Com a bondade do Criador, partimos agora para esclarecimentos maiores. E enquanto respondemos às dúvidas que caberá a nós, já estaremos com toda a equipe médica trabalhando em você e naqueles que você ama. Paz e luz. O Lázaro dá um cansaço. Ele é muito enérgico para falar, né? Mas eu acho também que durante o processo deu para sentir a movimentação de energia, né? Na direção dos tratamentos, e ele pediu para a gente pegar um copo de água, e ele fez a gente ficar segurando o copo de água. Algumas pessoas perguntaram no chat, já pode largar a água? E depois, no final, ele disse assim, essa água que vocês estão segurando recebeu todos os pensamentos que vocês estavam tendo enquanto estavam assistindo essa live. Vocês vão beber ou não vão beber? E aí, depois ele disse, não, nós estamos brincando, a gente filtrou o que vocês estavam colocando na água, mas foi muito didático, né? Isso que ele fez, porque mostra que nós temos esse poder de magnetizar a água. Nosso pensamento cria coisas, então, e nós não estamos atentos a isso, né? Muitas vezes não estamos. Para vocês terem uma ideia, eu também estava com a água na mão aqui. Estou com uma garrafa na mão. E a live toda, assim, ele fez eu segurar essa garrafa na mão. Então, não foram só vocês não que tiveram que segurar água. Mas é muito importante nós entendermos isso. Ele já vem nos falando há muito tempo desta questão. Deixa eu tirar esse banner, Robson, que ele está me incomodando aqui. E dessa questão da responsabilidade que nós temos, né? Ele vem falando muito nessa questão de, por exemplo, eu brigo com alguém e ele diz, qual é a tua responsabilidade sobre isso? Não é que ele está impedindo que eu venha a brigar novamente, não é isso. Mas ele vem me instigar. Qual é a tua responsabilidade sobre esta ação?
E às vezes eu até digo, nossa, mas isso está muito chato, cara, né? Não posso fazer mais nada. E eles, você quer se transformar num trabalhador, mas você não quer assumir as suas responsabilidades. Ou seja, eles me puxam muito a orelha. E isso é muito importante, porque nós pedimos muita coisa, né? Mas a gente quer tudo para nós. Tá? Paz e luz, e que Deus ilumine a vocês e os vossos lares. Até a semana que vem. Por que você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?